Bom dia a todos. Gostaria de agradecer em nome do nosso presidente, professor Silon Gonçalves, hoje representado pelo nosso diretor Roberto Andrade, a FEMAR, a DOCAS e o Algaese por esse convite, essa oportunidade de participar desse movimento tão importante no desenvolvimento do nosso país. Agradeço ao Dr. Ailton pela excelente apresentação da CEITEC, me poupou algum tempo. Apenas complementando, a CEITEC foi fundada em 2008, com início de operações em 2009, nós ficamos em Porto Alegre. É uma empresa pública do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, criada com duas grandes metas: incentivar e retomar ao país o desenvolvimento de microeletrônica, trazer esse conhecimento e manter esse conhecimento, e desenvolver necessidades estratégicas para o país. O nosso foco hoje é o desenvolvimento a nossa área é a identificação eletrônica, a qual cobre a questão de identificação por radiofrequência. Nós também temos desenvolvimento em outras áreas, como o chip para o passaporte brasileiro, junto com a Casa da Moeda, e outros desenvolvimentos para a área militar. Bom, eu vou falar um pouco sobre identificação por radiofrequência, né? Não é uma tecnologia nova, mas é uma tecnologia que está entrando como nova no país, né? E explicar um pouco sobre o que é isso, de onde vem, o que pode ser feito, né? E os cuidados para utilizar uma tecnologia. Sempre que uma tecnologia começa a ser utilizada, o risco de não sucesso é grande, né? Assim como eu utilizando isso aqui pela primeira vez. Ok, obrigado. Bom, identificação por radiofrequência, ela faz parte de um grupo uma área de identificação automática, onde hoje podemos encontrar código de barras, aquela tarja magnética, biometria, reconhecimento de fala e diversas outras, né? A diferença é que a interface dela utiliza radiofrequência, né? Mais precisamente, eu avisei, né? Mais precisamente, isso daqui é mais ou menos a divisão de radiofrequência e as nomenclaturas mais utilizadas, né? Então, essa identificação por radiofrequência hoje está em faixas mais comuns de 125 kHz, 1356 e em UHF em torno de 800 a 900 MHz. Existem outras faixas também utilizadas, faixas livres, que também existem algumas soluções em radiofrequência. É uma tecnologia nova? Não, né? Existe uma primeira patente de 1925 sobre esse princípio, a utilização desse princípio, né? E os primeiros trabalhos acontecendo em 1940. Né? Como muita coisa, bom, o princípio disso, existem dentro dessas três maiores frequências, ou três grandes grupos de frequência mais utilizados, o de baixa, o de alta e ultra alta, né? Existem dois princípios de utilização. Normalmente eu tenho lá o chamado tag, ou elemento identificador, e tenho lá um leitor, uma antena, né? Normalmente esses elementos identificadores eles são chamados passivos, porque ele não tem uma bateria, não tem uma alimentação própria. Ele utiliza a própria energia gerada pela antena, pela radiofrequência, ele captura essa energia, aproveita essa energia para alimentar os circuitos internos e fazer a comunicação de volta. Então, existem duas maneiras, para baixa e para alta frequência, que é um acoplamento indutivo, são basicamente duas bobinas, né? E em UHF, que é uma antena em dipolo e tem um funcionamento um pouco diferente. Parece muito técnico, mas mais para frente eu vou dizer porque que tem três frequências, né? Como tudo, ou como muita coisa de tecnologia, né, a primeira aplicação de fato que existe, né, que aconteceu de identificação por radiofrequência foi na Segunda Grande Guerra, né? Era uma maneira que os ingleses encontraram de identificar se um avião que estava se aproximando era um avião amigo ou inimigo. Então, pelo próprio sinal do radar, que eles já existiam, eles inventaram lá uma maneira ele fazia uma alteração naquele sinal, e com essa diferença de sinal que ele recebia, ele tinha uma grande chance que fosse um avião amigo.
De fato, depois os primeiros movimentos vêm da década de 80 nos Estados Unidos, identificação de equipamentos ferroviários, dá para ver aqui o tamanho dos tags, né? Também identificação animal, começou também nos Estados Unidos, anos 80. Aquilo ali, isso daqui era em UHF, isso daqui em baixa frequência. Nos anos 90 começaram a utilizar para pedágio, gestão de tráfego também em Singapura, que é um movimento que também existe hoje no país, pelo projeto Denatran, o projeto CineAve, né, que é a identificação veicular com tag também de UHF. E em 1990, né, o nosso colega Wilson pode me corrigir ou complementar, tudo se precisa, toda a questão para ter sucesso, existiam diversos movimentos, mas ainda não existia uma padronização, né? Como a GS1 já estava envolvida na questão da padronização de código de barras, ela acabou ainda sendo envolvida ou tomando conta, e para a parte hoje de UHF, creio que é de HF também, né, de alta frequência, tratou da padronização, e hoje existe esse EPC Global, que é tratado pela GS1, a questão da padronização, né? Então, como armazenar os dados, como recuperar o que pode, o que não pode, como fazer para que eu tenha diversos fornecedores de componentes e de tags, eu tenha diversos fornecedores de leitores, e esse sistema, de fato, funcione. Bom, novas aplicações, né? Tem bastante coisa acontecendo no Brasil, né? Não tem volta a identificação eletrônica. Hoje em dia, nós mesmos, diz que não é uma tecnologia nova, né? Mas há quanto tempo nós utilizamos aquele controle remoto para travar os nossos carros e os alarmes dos nossos carros, né? Isso na década de 80 para 90, né? Aquilo já é identificação por radiofrequência, né? Tudo bem que ele não era no modo passivo como é hoje, mas eu apertava aquele botãozinho, ele transmitia um código que era único, né? Assim, e você controlava o teu veículo, travava, ligava alarme, já era identificação por radiofrequência, né? E ao longo do tempo tinha outras coisas. Quando lançaram aquele immobilizer do carro, que era assim, não adiantava tirar cópia da minha chave, que ela não funcionava, porque ele tinha um outro tag, já era identificação por radiofrequência. Então, é uma coisa que vem já sendo inserida nas nossas vidas sem a gente perceber, né? Hoje em dia, o que nós temos visto, né? A CEITEC hoje ela faz o chip, a base do elemento identificador, né? E a gente acaba esbarrando em diversas aplicações, são inúmeras, né? Segurança, autenticação e conveniência, né? Então, na questão de vestuário, um grande problema que esse pessoal tem de vestuário é inventário. Eles entram no sistema, eles sabem que ele tem lá algumas roupas e alguns tamanhos, mas ele não encontra, né? E esse prejuízo é muito grande hoje em dia. Os grandes magazines, um problema que ele tem é uma coisa que todos nós fazemos, saímos, compramos, encontramos uma camisa, vou levar essa camisa e continua circulando no magazine e encontra outra, né? Você leva de volta essa daqui, lá onde você tirou, né? Só se lá estiver no caminho, mas senão você vai deixar nesse lugar aqui que você pegou essa camisa. Para ele encontrar essa camisa de novo, ele tem que pôr tudo abaixo, né? E com a identificação de radiofrequência, ele identifica isso muito rápido, né? Outra questão também hoje já existem os tags chamados segunda geração, que ele não tem só identificação, ele tem alguns elementos que adicionam mais valor à cadeia, né? Então, hoje em dia existem os tags que, se eu tiro o tag, ele continua ativo e ele tem lá um flag indicando que ele foi um tag violado, né? Então, outra coisa, questão que ainda acontece hoje em dia, né? A pessoa tira uma etiqueta de uma camiseta, coloca numa jaqueta e quer passar no caixa, né? Então, a partir do momento que ele tirar aquela etiqueta, o sistema já gera um alerta: olha, teve uma violação de etiqueta no setor tal, e segurança já começa a acompanhar onde está andando aquilo. Autenticação de documentos, controle de acesso, né? Todos nós temos aquele crachá que a gente... Há quanto tempo nós temos esses crachás já?
é a identificação por radiofrequência, né? Aplicação específica. E outras discussões mais recentes, que certificação de monitoramento de pessoas, certificação de medicamentos, monitoramento de pacientes. É inacreditável, mas até hoje ainda acontece de pacientes receberem medicação que não deveriam, que não é para ele. Então, isso também está sendo utilizado lá. O paciente dá entrada no hospital, recebe lá uma pulseirinha e os medicamentos recebem lá os seus tags e antes de aplicar, alguém verifica com o leitor se é ali mesmo que deveria estar aplicando aquele medicamento. Bom, pagamentos e confiabilidade, isso já está na nossa vida há muito tempo, né? E vai ter um próximo passo agora com a questão do NFC. Todos os smartphones e telefones menores agora já têm essa tecnologia embutida. A gente já tem um leitor RFID nas nossas mãos. E vamos também poder configurá-los como cartão, né? Então, não temos que ainda carregar o cartão, o próprio celular vai poder ser utilizado para isso. Rastreamento e controle de estoques. Mesma coisa, automação industrial. Existe bastante valor de fazer uma identificação e ter essa rastreabilidade dessa informação. Então, o valor dos dados, o valor de saber como que as coisas aconteceram no tempo é muito grande. Aplicações são inúmeras. E qual que é o limite, né? Isso daqui é uma 3D Spectrum de 2007, né? E, de fato, esse camarada aqui implantou 2 elementos de identificação aqui nas mãos e ele abria a casa dele, fazia login no computador, abria o carro e uma série de outras coisas só da aproximação, né? A parte ruim disso é que tem os camaradas ruins que vão começar a cortar as mãos para... Bom, do princípio, dos componentes, né? Então, a Ceitec trabalha nisso daqui. Nós desenvolvemos o componente base, né? Esse componente ele vai numa antena, que pode ser de diversos formatos, e temos aqui um leitor, uma antena e um computador, né? Isso daqui é responsável por gerar energia, isso aqui captura energia e faz a resposta conforme ele é perguntado ou não, né? O valor de tudo acaba sendo o que significa isso daqui passando por esse leitor. Existe uma grande variedade de tags hoje em dia. Então, a preocupação que tem que se ter é uma tecnologia não tão nova, mas ela está entrando agora. E como muitas das tecnologias que nós tivemos acesso ao longo do tempo, nós achamos que vai resolver todos os nossos problemas. Então, eu vou comprar um tag da China, porque é mais barato, e vou colar nos meus equipamentos, nos meus produtos, e está tudo resolvido. Está tudo resolvido, que é mais uma tecnologia que vai receber um rótulo que não funciona. Tem que analisar onde você vai... Assim, primeira coisa, qual é o valor que isso vai trazer na tua cadeia? Certo? De repente, não é nem o RFID que é a melhor tecnologia para aquilo. Tem que entender o valor que isso vai trazer à sua cadeia. Segundo, será que eu estou usando a frequência correta para aquela minha aplicação? Existem 3 frequências. Por quê? Porque são 3 caras que querem, 3 empresas que querem fazer e nem concorrer uma com as outras? Não. Porque dependendo do material que eu vou utilizar, o material que eu vou colocar meu tag, ele tem um comportamento diferente em relação a essa energia, a esse rádio, essas ondas de radiofrequência. Uns absorvem, outros refletem, né? E a quantidade de tags é imensa, né? Acaba sendo, depende da sua aplicação, existe uma tag, alguém que já se preocupou com essas questões, como que eu vou garantir que essa energia não seja perdida, não seja absorvida, não seja refletida, né? E aqui, como eu digo, né, isso daqui está há muito tempo já na nossa vida. Esses cartões também, né? Isso daqui é mais para identificação animal, isso aqui para produtos logística genéricos. E o que tem aparecido bastante são as etiquetas antifurto. São etiquetas chamadas reutilizáveis. Então, os produtos de mais alto valor acabam recebendo isso como
nesse caso aqui, leite para criança e também vinho, né? De novo, né? É muita coisa. Tem que entender a sua aplicação, o espaço que você tem para desenvolver, o espaço que você tem para colocar sua antena, de maneira a ter a melhor resposta e recuperar melhor essa energia e garantir ter uma probabilidade maior de sucesso do teu sistema. Eu incluí isso daqui só para ter uma ideia de o chip é algo sempre de uma área menor que 1 por 1 milímetro. Fica o convite a todos para que visitem a CEITEC e conheçam mais a fundo todo o processo que nós fazemos lá, de fato. Isso daqui é um pouco para entender a complexidade de um componente, né? Isso daqui é uma base de silício, onde tem aqui todos os componentes e todas as camadas que são realizadas para fazer as conexões, até chegar aqui nessa quase esfera, que é de fato o contato que vai ter com as antenas. Para ter uma ideia, só na fase produtiva de um componente, né, o processo de sair daqui e chegar daqui, leva 3 meses normalmente. É um processo bem complexo. Existem diversos leitores, diversos gravadores no mercado. O cuidado que tem que ter nesse sentido é procurem alguma coisa certificada pela Anatel. Isso daqui é uma tecnologia global, existem diversos fornecedores de fora, só que existem características de utilização da faixa de radiofrequência específicas para cada país. E nós temos esse caso aqui no país, né? No meio dessa faixa de 860 a 960, existe uma faixa reservada para o nosso GSM. Então, trazer alguma coisa de fora, sem a certificação e uma garantia da Anatel que aquilo não está poluindo essa faixa de 960, primeiro, vai acabar gerando interferências e outros seus aparelhos não vão funcionar na mesma área que você começar a gerar. Então, muito cuidado quando achar que as coisas lá fora são mais baratas e eu vou trazer tudo de fora. O que vai te trazer é problema. E o que é esse middleware, né? O tag tem um número único, né, que passa por um leitor que também tem um código. Quando você tem lá no computador, o que você obtém de todo esse processo é que o tag 522 passou no leitor 327. Ótimo, significa bulufas até agora. Agora, se você saber que aquele tag é alguma coisa que tem um grande valor para você, que está passando num portal que ele não deveria estar passando de maneira nenhuma, ou, por exemplo, aquilo é um computador de 30 mil reais, que não deveria de maneira alguma sair daquele ambiente, e você saber que aquilo passou naquele ambiente, vale quanto? Então, o valor é o que significa esses dados, é a transformação dessa informação e como você vai tratar isso. Eu posso gerar um alarme, ou eu posso deixar passar e seguir, porque eu quero, aqui não é a primeira vez que acontece, e eu quero identificar para onde está indo aquilo. Tá? E as aplicações de negócio são inúmeras, né? Existem hoje basicamente soluções nessas 3 frequências quando se trata de tags totalmente passivos. Existem os tags semi-ativos, que ele também tem uma bateria, tem umas outras características, e os tags totalmente ativos, né, que são mais caros, né. Basicamente são essas 3 frequências básicas, né. O tipo de acoplamento, existe o passivo, semi-passivo e diversos protocolos. Então tem que tomar bastante cuidado na utilização dessa nova tecnologia. Não é comprar um leitor, não é comprar um tag lá fora, querer sair tagueando tudo e achar que vai funcionar. Tem que tomar cuidado com muita coisa. Então, se não tem o conhecimento disso, procura a CEITEC. Não é o nosso negócio é só o chip, mas nós podemos auxiliá-los nessa questão, identificar melhor onde você vai colocar, não vai colocar, qual é a frequência que melhor responde ou não, nesse sentido. Então, de novo, né, isso daqui são 3 hoje produtos CEITEC nesse segmento, identificação por radiofrequência. Então, o que nós fazemos é isso daqui, ó, é um wafer que tem lá milhares de componentes, né,
Isso daqui ou vai, no caso do baixa frequência, isso aqui vai no chamado inlay, tem uma bobina, que está aqui o chip, e disso daqui é gerado um produto que vai, identificação animal, seja, no caso aqui, de gado ou não. Os componentes esses 3 componentes foram totalmente desenvolvidos na CEITEC. A propriedade intelectual é totalmente nacional, dominamos totalmente essa cadeia. Isso é o que nós usamos como base para a geração e desenvolvimento dos outros novos componentes. Então nós temos esse de baixa frequência, esse de alta frequência, que é um componente em parceria também com a Hemobras para a identificação de bolsas de plasma sanguíneo, que tem um valor muito grande. E o componente, o HF, e também o programa Cineave, que é basicamente esse componente, só que ele também tem uma parte de criptografia bem forte. E porque existem uma ou outra, né? Então, baixa frequência. Baixa frequência, o alcance é menor que 1 metro, né? Mas tem umas características bem interessantes, né? Assim, penetra bem água em tecidos, né? Tecidos, quando eu digo, pode ser a questão da identificação animal do gado, né? Isso vai na orelha do animal, né? Então tem toda a parte do tecido. Se você utilizar, quanto maior a frequência você utilizar, esse tecido absorve muita essa alta frequência. Então você sobra pouca energia para o tag utilizar e começar a responder. Não acontece com a baixa frequência. A alta frequência é aproximadamente 1 metro. Ele se comporta bem também na presença de líquidos, né? E o HF é o que mais tem no mercado hoje, é o que mais rápido nós vamos ter o contato. Né? Isso daqui é uma outra próxima geração. Eu não digo em substituição, em alguma coisa substituição em complemento ao código de barra. A primeira utilização é a substituição de código de barras. Então, logo nós vamos começar a ter acesso ao produto, se já não estamos tendo, e já tem uma etiqueta que tem um HF embutido. A vantagem dele é que o alcance hoje é de 5 a 15 metros. Nesse sentido. E outra vantagem em relação... O LF tem uma característica seguinte, né? Se eu tenho diversos tags, eu tento fazer a leitura, apenas um tag vai me responder. Né? Mas é uma aplicação específica. No caso do gado, eu tenho que ter certeza que aquele animal é o animal que precisa tomar aquela vacina naquele momento. Porque muita coisa que acontece hoje é animal não tomar vacina e outros animais tomar mais de uma vacina. E no caso do HF, no caso que se eu quiser saber, olha, eu quero saber se esses 20 animais que eu vou embarcar agora estão aqui. Então, de novo, são 2 utilizações diferentes. Eu fiz uma pequena lista das normas envolvidas nisso. Né? Isso acho que pode ficar disponível para quem quiser conhecer um pouco mais, mas a quantidade de normas é bem... Isso está bem normatizado, é uma coisa boa. Mas existe uma série de normas que devem levar em consideração se você quiser desenvolver ou chips ou leitores. Se você for só um usuário, os chips e os leitores já vão garantir para você que eles têm essas normas. Tá? Mais um pouco. E eu incluí esse quadro aqui porque o meu negócio, o negócio da CEITEC é desenvolver o chip. Mas não deixem de olhar as outras tecnologias. O RFID não vai substituir tudo. Né? Depende do teu problema, existe uma tecnologia que vai se comportar melhor. Né? O código de barras ele hoje atende muita coisa. Só que é o seguinte, né? Se você não tiver a possibilidade ou não quer mais ter a visão para fazer a leitura de código de barra, como que você resolve isso? O RF resolve. Certo? Então, se eu quero ler um conjunto de produtos e esses produtos já estão embalados, ou eu quero embalá-los, né, em alguma coisa que esconda o que tem lá dentro, como que eu faço a leitura para garantir que o que tem lá dentro é de fato o que precisa estar lá? Então, o RF vem ajudar nesse sentido. Né? Outro lado, se tiver muito atrito nisso daqui, e você perder uma dessas linhas, acabou isso daqui. Você perdeu. É o problema que existe hoje na Hemobras com o código de barra naquela bolsa de plasma. Eles são 50 bolsas dentro de uma caixa e isso é movimentado de avião, de caminhão e para tudo quanto é estrada. E com o tempo, uma bolsa na outra acaba perdendo. Né? E o que acontece? Tem que jogar fora. Né?
Então, o RF também vem auxiliar nessa questão. É um pouco mais caro que o código de barras, é claro. O código de barras você imprime em todo lugar. Mas, por outro lado, você duplica uma etiqueta de código de barras em qualquer lugar. Então, tem a questão da segurança também nesse sentido. Então, não deixe de considerar outras tecnologias, né? E para fechar, eu coloquei esse slide no sentido que a Ceitec trabalha aqui, né? E existem outras empresas na cadeia que é transformar isso daqui, de fato, nos tags para específico para cada aplicação. Né? Mas a complexidade é grande, né? São muitos sistemas e muita integração. Né? Acredito que o pessoal do GAES vai fazer hoje uma apresentação muito interessante sobre que vai exemplificar um pouco essa questão de... São muitos sistemas já existentes, uma integração não é fácil. E o principal, você tem que começar a fazer uma análise levantando o teu processo de hoje. Não adianta querer já implementar sem levantar de fato o seu processo, entender como ele é hoje e como que você vai encaixar essa nova tecnologia e o valor que isso vai te trazer de volta. Certo? Então, levantar o processo hoje, ver o processo depois, daí você vai de fato conseguir os ganhos e de fato, às vezes até identificar que o grande gargalo não é nem a identificação. Você tinha outro problema maior que estava sendo coberto pela questão da identificação. Então, você tem que conhecer o seu processo para conseguir otimizar e utilizar melhor essa tecnologia. Então, é fundamental essa questão de levantamento de processo. Bom, é isso, eu agradeço. Estou à disposição.